Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Graças a Deus, atendendo o pedido de minha irmã Rosângela, estamos hoje iniciando a gravação do estudo sobre as armaduras de Deus. Esse estudo é um tanto longo devido a muitos detalhes. Inclusive, nós devemos, antes de ler um texto como este, no caso aqui de Efésios 6, versículo 10 até o 18, 19, precisamos ler também os demais capítulos anteriores, porque corremos o risco de cometer um grande erro por não olhar o contexto do texto em que estamos estudando. Porque aqui, quando eu fui analisar, eu percebi que o apóstolo Paulo aqui, ele depois de ter dado, no decorrer da sua epístola, várias orientações, instruções, recomendações, ensinamentos aos irmãos ali da igreja de Éfeso, aqui no versículo 10 do capítulo 6, ele está fazendo uma conclusão da sua epístola, da sua carta. Então, para saber essa conclusão, eu tenho que saber o conteúdo do que ele escreveu. Por isso, nós devemos ler todo o capítulo e todos os capítulos do livro. Todo o capítulo e todos os capítulos do livro. Para que possamos entender um pouco mais. Percebemos que ele aqui no versículo 10, ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem algumas traduções que vai dizer quanto ao mais, no demais, finalmente. Então é uma conclusão do apóstolo Paulo. Depois de ter ensinado tudo, ele disse: olha, agora resta vocês ficarem firmes, fortalecidos no Senhor. E eu quero fazer algumas observações em vários versículos aqui do livro de Éfeso, da epístola, né, aos Efésios, melhor dizendo. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3 já diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós percebemos então que já no primeiro versículo de ensino, que os dois primeiros é a saudação, que ele está iniciando a carta com a saudação aos irmãos lá, mas a partir do versículo 3 ele está dando já um ensinamento. E a gente pode perceber aqui que nós estamos acima de todas as coisas terrenas. Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Conforme ele mesmo diz no Evangelho de João, nós não somos mais cidadãos deste mundo, e sim cidadãos dos céus. Então, pela fé, nós somos moradores do céu e não da terra. Estamos aqui temporariamente. E o que o inimigo quer é fazer com que nós não acreditemos na nossa posição que estamos em Cristo Jesus. É isso que ele quer. É por isso que o apóstolo Paulo, ao concluir os ensinos aqui desta epístola, ele disse: então, já ensinei para vocês, já fiz as recomendações, agora cabe a vocês a se fortalecer no Senhor a cada dia e na força do seu poder, ou seja, no poder de Deus, para que possais estar firmes no restante da caminhada. E no versículo 4 e 5 ele diz assim: e assim nos acolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade de Deus.
Então, antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu, já nos separou para isto, para sermos filhos de Deus, ser adotados por Jesus Cristo, para sermos filhos dEle. E o inimigo, ele tenta lançar em nossa mente a dúvida, que inclusive nós vamos trabalhar aqui, vamos frisar bem a questão de quando Paulo fala nas regiões celestes ou regiões celestiais. Então nós vamos prestar bem atenção no que está ele ensinando nesta carta, no decorrer dessa epístola, para que nós possamos entender o que ele está de fato ensinando aos irmãos de Éfeso e também a nós. Nós temos no versículo 13 e 14, que é muito interessante. 13 e 14, ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Eu estou resumindo aqui. Fomos selados pelo Espírito Santo como garantia da nossa herança e o nosso resgate. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus para o seu louvor. Então, muitas vezes nós temos assim um momento de dúvida com relação à nossa salvação, com relação à nossa posição em Cristo, como igreja de Cristo, como servos de Cristo, como filhos de Deus. Mas por falta de conhecimento, nós às vezes perecemos. Porque será que nós não podemos confiar na palavra de Deus? Ele aqui, o apóstolo Paulo, está ensinando com muita convicção de que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E temos o Espírito de Deus como penhor, como garantia da nossa herança. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus. Agora me diga uma coisa, será que Deus é pobre ou é rico? Claro que é rico, é o dom de todas as coisas. E eu sou herdeiro, nós somos herdeiros de Deus. E isso não estou falando de coisas materiais, também pode-se incluir coisas materiais, mas principalmente a espiritual. Nós somos riquíssimos, nós é que não sabemos utilizar ou usar as riquezas que temos, a força que temos em nossas vidas, o poder que temos em nossas vidas. Não o poder humano, mas o poder que é concedido por Deus, porque Ele nos garante isso. Isso o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos ali de Efésios. Porque certamente muitos deles estavam tendo uma certa dúvida, ou estava sendo bombardeado por muitas doutrinas, por muitos ensinamentos enganosos e falsos, que estava talvez tentando confundir a mente daqueles irmãos ali. Então o apóstolo dá toda um ensinamento para aqueles irmãos estarem firmes, inabaláveis na presença de Deus, confiantes na promessa de Deus. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que talvez usada pelo inimigo vai dizer que salvação coisa nenhuma. E quando nós falamos, nós temos certeza, convicção da nossa salvação, às vezes somos criticados. Que lá o homem sabe lá para onde? Só Deus sabe. Sim, então você não crê em Jesus Cristo. Quem pensa dessa maneira não crê em Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. Porque aquele que crê em Jesus Cristo já tem a garantia da vida eterna e tem essa garantia, esse penhor que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos selados. Porque o próprio Jesus falando lá, o apóstolo João escreveu, Jesus dizendo, quem crer em mim,
tem a vida eterna. Ele não diz, talvez você terá a vida eterna. Ele diz, você tem a vida eterna. E aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas nós encontramos muitas e muitas pessoas, até mesmo nós, às vezes deixamos o inimigo lançar uma seta maligna na nossa mente e nós começamos a ficar duvidando. Será que será que a minha salvação está garantida mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Pare com isso. Deus deu a garantia. Acha que Deus vai falhar? Acha que Deus vai deixar de cumprir a sua palavra? Acha que Deus vai anular o sacrifício que Ele fez através de seu Filho ali na cruz? Para derrotar o inimigo que estava de posse de nossas vidas? De maneira alguma, Deus não é homem para falhar. Ele garante a promessa dele, ele garantiu que se nós estivermos em Cristo, nós somos salvos, não seremos por acaso, porventura. Não, nós temos a garantia da vida eterna. Porque se você não tem essa garantia, se você não tem essa certeza, essa convicção, meu amigo, minha amiga, você precisa parar e rever o que está acontecendo na tua vida. Porque se você não tem essa garantia, então você está perdido mesmo. Como é que você está caminhando para um lugar que você não sabe onde é que você vai chegar? Você não sabe? Mas quem está em Cristo sabe. Então você precisa de Jesus Cristo na tua vida para que você tenha essa convicção. Porque não é só Deus que sabe, não. Eu também sei, porque se o Espírito de Deus está na minha vida, eu sei. Como é que eu vou entrar numa condução, num avião, num ônibus, sem saber para onde eu estou indo? Eu tenho que ter uma direção na minha vida. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Então, quem está em Cristo jamais pode duvidar de que Deus nos garante a nossa salvação. Ele garantiu através de Jesus Cristo. E Ele não falha nas suas promessas. Quero prosseguir aqui, observando o versículo também 22 e 23, que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, e serve para nós também, que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Por quê? Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Veja o que o versículo 22 e 23 diz aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o corpo, é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, se todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, e eu faço parte desse corpo espiritual de Cristo, então todas as coisas estão também abaixo dos meus pés. Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, então eu estou dos pés para cima. Mesmo que eu seja o menor, o dedinho lá, o dedinho do pé, ou a unha, simplesmente uma unha, digamos assim, do corpo de Cristo, espiritualmente falando. Mas mesmo assim, sendo o menor de todos, eu ainda estou acima de todas as coisas terrenas, de todos os poderes da terra, de todos os comandos da terra. Nós estamos acima, porque estamos em Cristo Jesus. Então não tem nada superior a nós, a não ser Cristo, a não ser Deus, que é o soberano superior. Fora disso, não existe nenhum poder das trevas que possa nos atingir se nós estivermos em Cristo Jesus. Então temos que ter essa convicção. Até chegar ao estudo exatamente das armaduras, nós vamos tendo esse entendimento.
que nós estamos acima de qualquer poder das trevas. A menos, repito, que você não tenha Cristo na tua vida. Porque se você tiver, como eu tenho e muitos têm, então você está acima de todas as coisas. Nada deste mundo, nada que é do inimigo, nada que é das trevas pode nos atingir e nos vencer. Ele pode até tentar, mas a quem tem essa convicção, jamais ele vai conseguir vencer. Vou ver aqui mais alguns versículos, no capítulo, algumas informações interessantes que Paulo ensinou aos irmãos lá. Capítulo 2, versículo 6, ele disse aqui: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já pensou, irmãos? Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Porque antes de nós termos Cristo na nossa vida, antes de nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor, estávamos realmente perdidos. Estávamos realmente mortos espiritualmente falando. Mas estávamos mortos no pecado. Mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus, quando Jesus morreu ali na cruz e ressuscitou dos mortos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo também ressuscitou lá da morte espiritual, da morte do pecado, e fomos colocados em uma região celestial em Cristo Jesus. Nós somos muitas vezes muito ingratos. Não paramos para pensar o grande privilégio que temos de, através de Jesus Cristo, nós estarmos sentados numa região superior, as regiões celestiais. E às vezes ficamos achando que somos miseráveis, achando que somos derrotados, achamos que não temos condições de vencer, achamos que não temos condições de prosseguir nossa caminhada. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, diz, capítulo 4, versículo 13, se não falha a memória: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir o que vier, mas eu posso superar, eu posso suportar tudo isto em Cristo Jesus. O versículo 16, capítulo 2, versículo 16, está dizendo: somos um só corpo. Deixa eu ver se a iluminação está um pouco ruim aqui. E reconciliando ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, triunfando por ela a inimizade. Capítulo 2, versículo 16. O que ele está dizendo? Nós somos um só corpo. E eu vou tratar um pouquinho mais profundamente sobre essa questão de sermos um só corpo. Porque um dos grandes erros que o ser humano comete, que nós cometemos, é achar que eu sou eu individualmente das outras pessoas. Eu sou individualista, digamos assim. Isto é um grande erro, porque diante de Deus, todos nós fazemos parte desse corpo. Todos que creem em Jesus Cristo fazemos parte de um corpo, do qual Jesus Cristo é a cabeça. Então nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então eu, meu irmão, minha irmã, você, todos os que creem em Jesus Cristo fazem parte de um mesmo corpo. E às vezes nós não reconhecemos.
Achamos que nós somos o único e que precisamos da bênção só para nós. Este é um grande erro. O versículo 19 também, mesmo no capítulo 2, fala que nós somos família de Deus. Então formamos uma família. Além de um corpo, uma família. Então eu tenho que olhar para o meu semelhante, para o meu irmão, e saber que ele faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dele. Então qualquer mal que eu cometer contra o meu irmão, estou cometendo contra mim mesmo. Eu recebo o reflexo. O resultado vai atingir a mim também. Então, uma das coisas para que nós possamos de fato vencer o inimigo é ter essa consciência de que todos nós fazemos parte de um mesmo corpo em Cristo Jesus. E outra coisa, termos convicção, estar lembrando sempre que nós somos família de Deus. Nós somos a família de Deus. Então não é um grande privilégio? Mas o inimigo, ele tenta tirar de nós essa convicção. É isso que o apóstolo Paulo está tratando nesta carta, está ensinando aqui aos irmãos. O inimigo, ele tenta tirar de nós essa convicção de que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que nós somos família de Deus. E, além do mais, somos a habitação de Deus em espírito. Agora, veja, preste bem atenção. Você acha que se Deus está morando na minha vida, na tua vida, qual é o inimigo que vai nos vencer? Você acha que Deus vai permitir isto? Claro que não vai permitir se Ele de fato estiver morando na minha vida, na tua vida. Então, se você se sente um derrotado, você precisa rever os seus conceitos. Ou então você não está dando liberdade para Deus agir através da tua vida. Porque existe um versículo lá no Antigo Testamento que diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Só que esquecemos muitas vezes que o agir de Deus é através da minha própria vida. Não é através de um anjo que vem do céu, pode ser também. Mas ele pode agir, quer agir principalmente através da minha vida, através da tua vida. Então esteja atento ao que nós estamos estudando aqui, porque nós vamos prosseguir. Como eu disse anteriormente, no início, que os vídeos ficarão muito longos se nós fôssemos gravar só em um vídeo. Mas por hoje estamos parando aqui num breve comentário até o capítulo 2. No próximo vídeo estaremos continuando no capítulo 3 e vamos prosseguir esse breve comentário, porque é muito importante para nós entendermos lá por que o apóstolo Paulo diz. Finalmente, vocês, depois de ouvir todo esse ensinamento, de vocês colocar em prática esse ensinamento, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir firme. Por quê? Porque a nossa batalha já foi ganha por Jesus Cristo. O pecado, o diabo, tomava conta, dominava a nossa vida, comandava a nossa vida. Nós passamos a ser escravos do pecado, escravos do diabo. Mas Jesus veio e morreu por mim, morreu por você, e ressuscitou ao terceiro dia e derrotou o inimigo, nos tirou lá das garras dele e nos assentou nos lugares celestiais. Então o inimigo foi vencido. Jesus o venceu. Mas como ele é atrevido, ele fica sempre querendo pegar de volta as nossas vidas e querer comandar. Porque ele não quer que nós glorifiquemos a Deus. Ele quer que nós prestamos adoração a Ele e não a Deus. Por isso é que ele fica tentando em todos os momentos, mesmo sabendo que ele está perdido, está vencido. Mas ele não deixa de fazer as suas tentativas. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde. E que o poder de Deus seja abundante nas nossas vidas. E que nós possamos colocar em prática, não só ler essas palavras que lemos aqui, mas colocar em prática nas nossas vidas.
para que possamos sermos vencedores. Então, até o próximo estudo. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue vos abençoando. Amém.